Boa tarde, bom dia, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma live de reflexão bíblica. Hoje vamos refletir no Salmo 27, uma sugestão da irmã Sara. E enquanto aguardamos que você compartilhe este vídeo, este link com seus contatos, e você também pode se preparar aí para acompanhar na sua Bíblia no Salmo 27, desejo também dar boas-vindas ao irmão Celguiano Admilson Pereira Valverde, candidato a vereador por Goiânia, né, Admilson? Estou sabendo. Bem-vinda, irmã Marisa Félix, de Petrolina, Pernambuco. Bem-vindos aos demais que estão chegando. Boas-vindas aos que irão acompanhar pelo YouTube também. Aqui estamos no YouTube também, já gravado, é claro. Infelizmente não tem como fazer ao vivo pelas duas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook e gravado aqui no YouTube. Muito bem, quero então louvar a Deus nesta hora com este hino Deus vai na frente. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Me informem, por favor, queridos, como que está chegando aí o áudio, tanto do playback quanto do microfone. Graças a Deus. Para começar, não és um órfão. Deus não deixa só os filhos seus. Qual ovelha no meio dos lobos, tens a proteção que vem de Deus. O Senhor provou por várias vezes guiar os filhos de Israel. Durante o dia era nuvem e à noite coluna de fogo lá no céu. Deus vai na frente cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim que Ele cuida de mim. Para começar, não estás sozinho. Deus não deixa só os filhos seus. O Senhor te guarda com carinho. Pra cantar não tens razão maior. Quando o inimigo se levanta, o Senhor estende sua mão. Crente que se preza, se prepara para a luta com ação, jejum e oração. Deus vai na frente cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim que Ele cuida de mim. É mesmo assim Ele cuida de mim. Amém.
Graças a Deus. Que bom saber que Deus cuida de nós em todos os detalhes, nas grandes e pequenas coisas. Mesmo quando aparentemente o Senhor está calado, aparentemente não ouvimos sua voz, mesmo quando aparentemente, pensamos que Ele está longe de nós, que Ele se afastou, Ele está presente e cuida de nós. Há momentos que Deus se cala, mas até quando Ele se cala é para o nosso bem. Ou é um silêncio punitivo que nos corrige, ou é um silêncio misericordioso em que Ele se cala para não dar a resposta que nós merecemos, né? E no seu silêncio Ele nos poupa. Bem-vinda, pastora Maria Badia dos Santos Marques, bem-vinda, amada irmã Luísa Santa Cruz e toda a família. Quem mais já está com a gente aqui? Muita gente chegando para a nossa live. Estamos ao vivo no Facebook e também daqui a pouco gravado no YouTube. Hoje não pelo Instagram, não foi possível. Bem-vinda, irmã Nilva Leão. Deus abençoe, serva de Deus. Então vamos mais a esse hino, Quando Deus se cala. Um problema aqui, né? Não estou conseguindo a reprodução do Quando Deus se cala. Vamos de novo por outro meio. Não deu. Vamos lá então. Abrir. Vamos abrir aqui com outro. Todo meio tecnológico também está suscetível a erro, né? Como o ser humano também. Realmente não vai dar, não vai executar. Se não der, a gente vai para outro, né? Ver se consigo abrir com outro player de áudio. Normalmente não tenho tido esses problemas. Mas quando a gente precisa usar e vai usar, o problema se manifesta, né? Aguardem um pouquinho, por favor. E daqui a pouco mais um louvor a Deus. Enquanto você vai se preparando aí, posicionando da melhor maneira para você acompanhar a live. E não digo apenas acompanhar, mas participar. Eu posso ver a sua mensagem, a sua interação comigo através do Facebook. E também para compartilhar esse link, informar aos seus contatos dessa live que está acontecendo agora. Bem-vinda, irmã Eide Pereira da Silva, Bruxelas, Bélgica. Bem-vindo, mon ami. Não vai abrir? Parece que não vai mesmo, né? Então, vamos para outra tentativa. Mais uma vez, tentar aqui com outro aplicativo. Vamos ver se dá certo agora. Opa, chegando lá. Deus se cala e não ouço sua voz. A minha alma grita forte e o
o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando nesse vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro, foi ao inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão, Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, oh, tenha fé, ó meu irmão, Ele tarda, mas não falha. Deus não falha, Ele vem com a solução. Sem saber pra onde ir, para frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro, foi ao inferno pra salvar, mas o mundo não sabia o quê? Que Ele estava a trabalhar. Cantem comigo. Quando Deus se cala, oh, tenha fé, ó meu irmão, Ele tarda, mas não falha, Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, oh, tenha fé, ó meu irmão, Ele tarda, mas não falha, oh,
gente pode falar mais apropriadamente que Ele não falha e nem tarda, né? Deus age no tempo certo da sua vontade, da sua presciência e da sua soberania. Glória a Deus. Baixando aqui um pouquinho. Tá chegando bem aí, amados? O áudio tá chegando bem aí para você? Desejo que sim. Então vamos lá. Eu gostaria de abrir a Bíblia aqui no Salmo 27. Eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia física, né? Sua Bíblia de papel, ou então o seu smartphone, para acompanhar esta preleção, esta palavra nesta tarde. Gostaria de fazer a leitura dos 14 versículos que contém neste Salmo, Salmo 27. Anelo ou desejo pela presença de Deus. Sabe quando desejamos a presença de uma pessoa? Assim era o salmista ao escrever esse salmo. Ele estava desejando a presença de Deus. Boas-vindas para a irmã Tereza Ferreira em Tereza Cristina, Paraná. Conhecemos essa irmã em Cristo quando estivemos aí há 2 anos. Há quase 2 anos estivemos aí nesta localidade para um trabalho missionário, para algo que Deus nos mandou. E que alegria, né? Que construímos novas amizades, conhecemos mais pessoas, ampliamos o nosso horizonte pessoal, e essas pessoas são bênçãos na minha vida. Bem-vindo ao colega, ao irmão Selguiano Edmar Gomes de Castro, o nosso querido popular reverendo. É uma honra para mim tê-lo aqui na nossa live e acompanhando esta reflexão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Graças a Deus. Este salmo muito inspirador,
escrito num tempo em que o rei Davi, pois é um salmo de Davi, estava travando as piores guerras da sua história como rei, como líder dos exércitos de Israel, como um conquistador dos termos das fronteiras de Israel. E esse salmo foi escrito, porque é uma poesia que virou um cântico, né? Ele foi escrito num tempo depois que Davi mandou buscar a arca do Senhor, que representava a própria presença de Deus, que estava na casa de Obed-Edom, lá bem longe, mais de 40 quilômetros de Jerusalém. Era uma distância grande para aqueles tempos, né? E agora Davi fez uma primeira tentativa de trazer a arca que não deu certo, porque ele não seguiu o manual do fabricante, no caso, a Bíblia, a palavra de Deus. Davi não seguiu as instruções bíblicas que diziam as instruções que a arca deveria ser transportada no ombro de sacerdotes a pé. Varais atravessavam argolas nos lados daquela arca, e esses varais iam no ombro de 4 sacerdotes que deveriam conduzi-la a pé. Agora Davi mandou fazer um carro novo, ou alguém deu a ideia e ele aceitou, um carro de boi novinho para aquela ocasião, especificamente para aquele fim, transportar a arca do Senhor. Deus não quer boi, Deus quer gente. Deus não quer boi selvagem na sua obra, Ele quer gente com coração, sentimento, ainda que custe mais, ainda que canse mais, né? E aquela tentativa, não vou me deter nesse assunto porque ele é muito palpitante para mim, aquele culto, aquele sacrifício, aquele trabalho não deu certo. E agora numa segunda tentativa, fazendo tudo corretamente, seguindo o modelo bíblico, bem-vinda irmã Mercedes Oliveira, deu certo. E Davi transportou a arca que estava em Kiriat Jearim, onde aconteceu o incidente e acidente, e a levou para uma tenda feita especialmente para acolher, para receber a arca do Senhor. Essa tenda ficou conhecida como Tabernáculo de Davi. Ficava em Jerusalém, rente junto ao palácio do rei. Por isso ele fala que queria morar, queria ficar lá. Toda hora Davi estava lá no tabernáculo. Ele acompanhava de perto, ele organizou coral, ele organizou instrumentistas, ele organizou porteiros. Esse culto no tempo do rei Davi, aquele culto sem graça do Antigo Testamento, que vamos combinar, queridos, né? Deus se agradava quando fazia do modo que ele recomendou. Mas humanamente falando, não estava muito longe de uma celebração de hoje. Mas no tempo de Davi, ela foi o melhor que pôde. O rei era músico, o rei era um adorador. Ele organizou cantores, instrumentistas, porteiros, todo um serviçal naquele tabernáculo, que aquele lugar ali, embora não fosse um templo definitivo, né, ele bombava, como diz a linguagem popular, porque era muito interessante, muito organizado, muito atrativo. Além do que, Davi gostava muito de estar naquele lugar, bem junto à sua casa. E por esse tempo ele escreveu esse salmo, onde ele diz que estar na presença de Deus representava a sua segurança, a sua firmeza. É o que o fazia não sentir medo, porque ele sabia que a presença de Deus lhe dava a segurança que ele necessitava. Você está ligado, está entendendo? O tempo que Davi escreveu esse salmo foi no tempo do tabernáculo de Davi. Tinha o tabernáculo de Moisés, porque foi construído na liderança de Moisés quando o povo saiu do deserto. Depois ficou sem tabernáculo, a arca ficou na casa dos outros, como diz o goiano, né? Lá na casa de Obed-Edom. Depois de um tempo também na mão dos inimigos de Israel, que a levaram para o templo de Dagon. Mas agora ela estava, enfim, num lugar que foi preparado para aquilo. Não era o templo. Daí mais um tempo, Davi vai querer construir um templo ao Senhor para pôr a arca e todo o serviço sagrado dos sacrifícios, dos holocaustos. E Deus diz, não, você não vai fazer não. As suas mãos estão muito contaminadas de sangue, de coisas que você fez.
Salomão, teu filho, em teu lugar construirá o templo, mas tu não. E alguém poderia até objetar dizendo: ó, pastor, mas eu sei, eu já li dos pecados de Davi, de adultério, de homicídio, mas Deus não o perdoou? Sim, perdoou. Mas então por que Deus não aceita ele construir o templo? Ele estava tão motivado, ia ficar tão bonito. É porque pecado tem perdão, mas tem consequência. Lembra da live de ontem, no Salmo 51? É só por isso, tá? Não, e Deus também não tem por que dizer que não aceita ou que não quer. Ele é soberano, né? Não tem que dar contas de nada a ninguém. E quando ele ainda explica alguma coisa para a gente, é por pura bondade e misericórdia. Ele é soberano e ponto, e pronto. Bom, então, começando o Salmo, Davi começa dizendo ao Senhor quem é o Senhor para ele. E eu gostaria de perguntar nessa tarde, é claro, uma pergunta de retórica, daquela que a gente só pensa, mas não fala, daquela que não é para você responder para mim que estou fazendo a pergunta, mas responder para você. Quem é o Senhor para você? Você consegue dizer ao Senhor, né? É como uma pessoa pede: fala para mim, eu sou importante para você? O que eu represento para você? Se a gente tiver o sentimento, a atitude, as palavras certas, pá, vai na hora, a gente já começa respondendo. Não é meu amigo Gilmar Duarte, boas-vindas, meu irmão, meu amigo, as datas. Obrigado pela sua companhia aqui na nossa live de reflexão bíblica. Estamos no Salmo 27, no verso 1 ainda. Agora, quando a gente não tem o que dizer, vai ficar procurando palavras, mas Davi já tinha as palavras. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele é o meu escape, a minha salvação e a minha luz, aquele que clareia o meu caminho, me direciona para onde eu devo seguir, porque luz significa discernimento e direção, nesse contexto aqui. E ele pergunta: a quem temerei ou de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Olha que importante era a presença e a pessoa de Deus na vida do salmista Davi. Aí ele diz no verso 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e meus inimigos, eles é que tropeçam e caem. Por quê? Porque Deus os fazia tropeçar e os fazia cair. Você sabia disso? Que se você está na dependência de Deus, no cuidado de Deus, orando e buscando a Deus e fazendo sua vontade, Ele confunde os seus adversários, os seus inimigos, e até aquilo que eles fazem que era para ser o seu mal redunda em bem, ou então se volta o mal contra eles. Como ele diz aqui, eles é que tropeçam e caem, né? Glória a Deus, graças a Deus por isso. Bem-vinda, amada irmã Quitéria Ramos. Um grande abraço a você, toda a sua família e toda a igreja onde você serve a Deus. Também vamos agora ao verso 4. Aliás, verso 3 ainda. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Você pensa assim, um exército acampar contra mim é impossível. Mas não para Davi. Ele era o rei, tinha muitos inimigos no sentido político, bélico, né, militar. E exércitos se acamparam contra ele várias vezes. Guerra se levantou contra ele, porque tirando ele do trono, do comando, tirando sua vida, enfraqueceria a nação. Então ele era o alvo, ele era o objetivo de muitas batalhas militares. Mas ele diz, ainda assim terei confiança. Sabia também, queridos, que você e eu estamos numa guerra? Sabia que há exército acampado contra nós? Exércitos de demônios que insuflam, que incitam pessoas contra nós. Às vezes pessoas que estão bem perto da gente. Na mesma casa, na mesma família, na mesma empresa, na mesma escola, na vizinhança. E até gente dentro das igrejas que não são convertidas ou que andam na carne. Temos que ter muito cuidado. Mas Davi diz, eu não temeria, o meu coração não se atemorizaria, eu terei confiança. Então observe que
Não é o salmo que é uma proteção, é a confiança em Deus. Mas a confiança em Deus é uma escolha em mim. Eu preciso escolher confiar. E confiar, queridos, é uma escolha. Ou você quer confiar ou não quer confiar. Não tem como alguém confiar por mim. Confiança é algo pessoal e intransferível. Bem-vinda e a paz do Senhor. Uma boa tarde, irmã Maria Aparecida, também acompanhando aqui a nossa live. Hoje eu posso interagir com vocês porque o telefone está aqui bem pertinho e eu posso ler, né? Não estou fazendo ao ar livre porque o tempo está para chuva a qualquer momento. Vamos agora para o verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. É claro que o Salmo vai falar que coisa, mas eu quero dizer a você o seguinte: o que você tem pedido ao Senhor? Ah, pastor, muitas coisas. E você está falando agora na sua mente as coisas que você tem pedido ao Senhor. Mas observe o exemplo do salmista. Eu pedi ao Senhor e a buscarei. Pedido, a dependência de Deus. Buscar, o agir humano. Que envolve uma busca física, material, é uma coisa humana. Mas também envolve uma busca espiritual ao Senhor. Às vezes a gente pede, mas não busca. Tem gente pedindo um emprego, mas não procura um emprego. E o medo, e vai que acha, um emprego. E às vezes está mais cômodo ficar parado na inércia, na zona de conforto. Não estou querendo ofender o meu amado amigo ou amiga que está acompanhando. Eu estou falando genericamente, porque eu não sei nem aonde e nem para quantas pessoas vão essa live, essa reflexão. Às vezes ela vai parar nos olhos e ouvidos de gente que eu nunca vi e nunca saberei quem foi que viu. Mas a palavra está aqui, viva, mais penetrante que a espada de 2 gumes. A palavra de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Salmo 27, 4. Você tem pedido ao Senhor? Busca. Empenhe-se por alcançar o que você tem pedido. E o que ele pediu? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para que alguém quer, vamos comparar hoje, vamos fazer uma analogia com os dias atuais. Por que alguém quereria morar na igreja, na casa de oração, ou que nós também erroneamente chamamos de templo? Porque a igreja somos nós, é o que somos, e templo é o que somos. Mas por que alguém ia querer morar lá na casa de oração? Lembremos que naquela aliança, naquela dispensação, naquele momento espiritual, aquele contexto, Deus se manifestava no templo, nos rituais, nos sacrifícios. Não era uma vida cultica como hoje, onde você está, você ora, você fala com Deus, Deus se manifesta. Não era assim, queridos, era o tempo da lei, o Antigo Testamento. Então a presença de Deus ela era perceptível, manifesta. E ainda assim, para quem conseguia perceber, lá na casa de oração. Bem-vindo, Marcos Bueno. Está sabendo do nosso colega Gardenal, né? Depois eu te informo aqui no privado. Então, Davi, a sensação que ele tinha é que a presença de Deus estava lá no tabernáculo de Davi, que ele construiu, aquele lugar que ele dedicou para adoração, para o louvor a Deus. E ele diz, eu queria morar ali. Olha, queridos, quando a gente sente a presença de Deus, onde a gente congrega, onde a gente ora, onde a gente busca a Deus, até mesmo um espaço da nossa casa, porque muita gente está fazendo isso agora, durante essa pandemia, o culto doméstico, o culto em família, sabe? A gente se esquece até do tempo e do espaço, a gente se fixa naquele lugar e parece que a gente quer morar ali. Já viu como é depois de um culto abençoado, onde Deus desce e se manifesta? Os crentes nem querem ir embora, fala a paz do Senhor 5, 7, 10 vezes e não vai embora. Despede e não vai. E fica, e dá a volta com o carro para manobrar e passa em frente e ainda despede de novo, ou dá mais uma paradinha para falar mais alguma coisa, sabe por quê? A presença de Deus nos prende, nos cativa, é gostosa. Davi tinha motivos de sobra para anelar, para desejar a presença de Deus. Pergunta de retórica outra vez.
você tem sentido, tem percebido, como diz o meu pastor, o pastor Jacques, tem percebido a presença de Deus? Porque isso é o que mais importa na nossa vida cristã. Que seria de nós? Que será de nós? O que seremos sem a presença de Deus conosco? Era algo que Moisés também almejava. Ele dizia: se o Senhor for conosco, eu vou. Se o Senhor estiver comigo, eu sei que eu estarei bem. Então ele diz aqui, para que ele queria morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele? Para contemplar a beleza da catedral? Não, a beleza do Senhor. Que adianta uma catedral magnífica, um prédio deslumbrante, caríssimo, se a presença de Deus, do único Deus vivo e verdadeiro, não estiver lá? Ele queria contemplar a beleza do Senhor, aquilo que Deus é, quem Deus é. Ele diz para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O templo, a casa de oração, é um lugar de meditar, de aprender, de congregar, de interagir com os irmãos, de se abastecer espiritualmente para a vida cristã. Mas se for bonito, ótimo. Quão bonito, quão caro? Tem um limite também, né? De preço, de luxo. Porque a igreja também tem que atender outras visões, outras missões, e não apenas construir templos magníficos. Se for confortável, excelente. Quem não gosta de conforto? Eu gosto. Poltronas almofadadas, ambiente climatizado, o som perfeito para a gente compreender bem, sem ter os ouvidos estapeados por um som horrível, boa iluminação, espaço para as atividades. Isso tudo é ótimo, mas Davi tinha como motivo principal, ou os dois motivos principais de ele querer morar na casa do Senhor, era para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Na versão corrigida diz aprender, aqui na atualizada diz meditar. E a gente aprende quando medita, E a gente precisa meditar para aprender. E a casa de oração é um lugar para isso. Alguém diz: pastor, eu descobri nessa pandemia que eu não tenho mais que congregar. Descobriu errado. Você está lendo outra Bíblia, não é a Bíblia Sagrada. Nós temos sim que congregar. Tem uma importância fundamental em nos reunirmos, em congregar, para sermos igreja. Mas Davi prossegue dizendo aqui: no dia da adversidade, verso 5, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Sabe, essa proteção que ele falava fisicamente do templo é aquilo que nós temos no Senhor. Como diz o hino da nossa irmã Heloísa Rosa, um lugar, há um lugar, e esse lugar é no Senhor. Glória a Deus. Verso 6, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É isso que a gente faz quando se reúne, na casa de oração, quando congregamos com os irmãos, em qualquer lugar. A gente oferece sacrifício de júbilo, a gente canta, a gente salmodia ao Senhor. E fazer isso acompanhado é sempre muito melhor do que fazer sozinhos. Verso 9, não me escondas, Senhor, a tua face. Ele quer a presença de Deus. Sabe, tem gente que não deseja a presença de Deus, não almeja a presença de Deus. Já está há meses sem congregar nessa pandemia, não sente falta, não reclama, não se manifesta, só não vai para a igreja, vai para o supermercado, vai para a chácara, vai para os lugares de lazer, para os clubes, passeia, vai para outra cidade, vai no supermercado, vai no banco, só não vai na igreja. Alguém fala: não, pastor, é que a pessoa já está saturada, ela está cheia da presença de Deus, porque está buscando a Deus na casa dela. Quem busca a Deus sozinho, quer encontrar com os de Deus, com o povo de Deus. Isso é automático, isso é inevitável, isso é consequência. Verso 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi está dizendo assim, em última instância, ainda que me faltem as pessoas mais caras e importantes da minha vida,
sempre poderei contar com o amor, o cuidado e o acolhimento de Deus para comigo. Isto é uma grande verdade. Aí nos versos 11 e 12, ele vai de novo invocar a proteção de Deus. Diz: me guia, Senhor, por vereda plana. Vereda plana na Bíblia, nesse contexto da Bíblia, significa um caminho seguro, um caminho reto, um caminho justo, em que minhas obras de obediência me garantem proteção de Deus. Porque na desobediência não há proteção, o ímpio não tem paz. A palavra de Deus é muito clara lá em Jeremias, né? Para os perversos, diz o meu Deus, não tem paz. Não adianta. Se alguém vive na perversidade, está perdendo o tempo até de falar a paz do Senhor, a graça e paz, a paz de Cristo, a paz de Deus. O ímpio que vive na impiedade não tem paz. Boas-vindas, meu outro irmão celguiano, Mauro, é o Maurinho, né? O Mauro Ferreira Marques, acompanhando a nossa live. Deus o abençoe, seja muito bem-vindo. É para mim uma grande alegria sempre que posso contar com a sua presença aqui. Vamos agora para o verso 13 e 14, já finalizando a nossa live aqui. Boas-vindas, Mauro. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Uma afirmação positiva, não é pensamento positivo e nem autoajuda, é ajuda do alto, é outra coisa bem diferente, né? É uma fé ativa. Eu creio e falo, eu verei o bem, a bênção do Senhor, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não sei quanto tempo eu estarei aqui nessa terra. Você sabe quanto tempo você vai estar por aqui? Eu espero que um longo tempo, também espero ficar ainda por um longo tempo. Embora que com mais de 50 anos eu pensei que isso era uma eternidade, passou assim, né? Agora vamos pensar em mais 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, quem sabe, né? Eu quero ver o bem do Senhor. Deus abençoando meus filhos, meus netos, meus amigos, meus irmãos, meus conhecidos, os novos amigos que eu vou ganhar, os novos irmãos em Cristo que eu vou ganhar, vendo o meu país sendo abençoado, mudando a sua conjuntura, a minha vida sendo abençoada, necessidades supridas. Eu creio que verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Mas tem gente que é negativo. Lembra daquela hiena do desenho animado? Lembra aí, Mauro? Aquela que falava assim: ó dia, ó mês, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. Tudo era negativo, né? Tem gente que é assim. E para essas pessoas é difícil, né? Até da gente falar uma coisa boa, que a gente fala: ó, não, mas Deus vai te ajudar, a coisa vai mudar. Vai nada. Não, mas Deus vai pôr a mão e vai... Não vai. Deus não gosta de mim. Mas o salmista, a gente vê ele aqui entusiasmado na sua fé, dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agora ele fala com ele mesmo. Até uma pergunta, querida Suelma. Já falou com você hoje, Suelma? Suelma, a Suelma que está querendo falar com você. E você também, ouvinte, irmão, amigo, eu preciso falar comigo. Daqui a pouco eu vou sair, porque eu estou me esperando para falar comigo. Essa conversa pessoal, intropessoal, ela é muito importante. É quando a gente dá comandos de fé, comandos espirituais nas nossas emoções e até no nosso corpo. Não estou falando nada místico aqui não, tá? Meu outro irmão chegando aqui, Nelson da Badia Gomes, irmão celguiano, boas-vindas para você, boas-vindas Suelma, abraço a você, Alteiro, quero cumprimentá-la pelo seu aniversário ontem, que Deus abençoe, e a bênção é para nós, você é a nossa bênção na nossa igreja, na nossa família. Bem, terminando o Salmo 27, diz assim, o salmista falando com ele mesmo, eu estava falando disso agora, né? A conversa intropessoal. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esperar. Uma palavra difícil. Para mim, acho um pouco mais difícil. Eu sou
normalmente muito ansioso, tenho dificuldade de esperar, não gosto de deixar ninguém esperando, não gosto de me atrasar para compromissos. É o meu perfil, é o meu tipo, né? Quando isso ocorre, eu me aborreço por isso, mas aqui está dizendo para esperar. E esperar, como diz aquele ditado, né? Quem espera sempre cansa, mas quem espera pelo Senhor não perde tempo. O que é esperar em Deus? É aguardar o tempo certo que Deus vai agir, e Ele sabe. O nosso tempo é contado e vem de uma palavra grega que é a palavra cronos, mas o tempo de Deus agir vem de outra palavra grega que é a palavra kairos, que quer dizer o tempo perfeito, o tempo ideal, adequado para alguma coisa acontecer. Então, espera no tempo de Deus. Se você, eu costumo dizer, fazer uma analogia, e vou usá-la aqui agora de novo. Quem anda comigo há muito tempo já está enjoado de ouvir essa comparação. Mas tem algumas pessoas aqui que não ouviram. Eu comparo a espera de uma resposta de Deus, de uma bênção, de algo que precisamos e estamos buscando de Deus, como tomar um ônibus. Você precisa, ao tomar um ônibus coletivo, obviamente, ir para a rua onde o ônibus passa e ficar no ponto onde ele para. Tá? Não é isso? Se você estiver na rua, que é a linha do ônibus, e no ponto onde aquele ônibus para, ele vai parar. Se ele não passar hoje, ele passa amanhã. Se você perdeu o último, depois da meia-noite, de madrugadinha começa a correr de novo e ele vai passar. Se passar um cheio, daqui a pouco passa outro vazio e para você. Porque você está no lugar certo. Agora, se você for para a rua onde não passa o ônibus, ou ficar num lugar que não é o ponto do ônibus, ele não vai parar. Talvez não vai nem passar, porque não passa ali. E você vai perder o seu tempo. Mas se você está na vontade de Deus, orando segundo a vontade de Deus, exercendo a sua fé no Senhor, você está no ponto e na linha da bênção. O ônibus da bênção vai passar. Você será abençoado, será respondido, atendida pelo Senhor, e a bênção virá e te alcançará. Glória a Deus. Então vamos ficar com essa palavra que diz: espera, pois, no Senhor. Tenha bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Coração que está falando do emocional e não da parte física, né? Como que a gente fortifica o nosso emocional? Alimentando a nossa fé, trazendo à memória o que pode nos dar esperança. Também recebendo fé pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quais têm sido as fontes que você tem bebido, tem comido, que tem alimentado o seu coração? São as coisas de Deus? Delas provém fé para nós. Que Deus te abençoe. Nessa tarde, vou ver aqui se consigo ainda louvar a Deus com mais um cântico. Está escondido aqui, não estou conseguindo ver direito. Tá. Deixa eu ver. Quando Jesus estendeu sua mão para mim. Vamos lá, louvar a Deus nessa tarde. Vamos ver se consigo, né? E com esse cântico estarei terminando essa live, já passando um pouco aí do horário, né? Hoje demorou mais do que o previsto. Parece que não vai dar. Estou com um problema aqui com o player de áudio. Ver se consigo, então. Realmente não deu. Vamos de novo. Agora vai. Cantem comigo se você pode e sabe. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador.
transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Deus te abençoe, amado irmão, irmã, amigo, amiga, internauta que acompanhou essa live. Que o Senhor te abençoe e aguardo você amanhã por esse mesmo horário para a nossa reflexão em mais um salmo da Bíblia. Fique com Deus, a paz do Senhor a todos.